Vamos ao giro de notícias. Hoje é quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Perto da Igreja de Ouro de São Francisco de Assis, no centro de Salvador, desaba e uma pessoa morre no desastre. Uma turista paulista de 23 anos perdeu a vida e outras 6 pessoas ficaram feridas. O acidente foi no templo que pertence à Ordem de São Francisco e é considerada uma das maravilhas do Brasil, uma das igrejas mais importantes da América do Sul, patrimônio histórico e artístico nacional. Imagens feitas por testemunhas mostram os estragos ao patrimônio brasileiro pouco depois do desabamento. O desastre foi imenso. O espaço onde os fiéis ficavam durante as missas, a nave da igreja, foi coberto por destroços, principalmente da madeira que cobria o telhado. A igreja já enfrentava problemas estruturais há anos. O interior era revestido a ouro, feito por artesãos, uma obra fundada no século XVIII. Esse reconhecimento do governo deveria garantir a proteção do espaço, mas a situação do local era degradante. O IPHAN já buscava recursos para a obra sem sucesso. Funcionários já haviam avisado que a estrutura estava frágil, mas o descaso do governo prevaleceu e a tragédia aconteceu. E esse incidente levanta um alerta. O templo da 1ª de março no Rio pode ser o próximo a cair, pois passa por um risco parecido. A igreja está infestada de cupins, tem danos estruturais e problemas elétricos que foram apontados pela fiscalização do IPHAN em 2022 e até agora nada foi feito. Foi apontado real risco de incêndio, mas o IPHAN acaba de conceder 9 anos para que seja feita a obra. Até lá é rezar para que o pior não aconteça. Depois dos Estados Unidos, agora é a vez de Israel anunciar a saída do Conselho de Direitos Humanos da ONU. A decisão de Israel ocorre 2 dias após Trump retirar os Estados Unidos do órgão da ONU e suspender o financiamento para a Agência para Refugiados Palestinos. Em um evento com a presença de jornalistas no Salão Oval da Casa Branca, Trump afirmou que a única alternativa dos palestinos que vivem na faixa de Gaza é deixar o território. Uma ideia apoiada pela extrema-direita israelense e que constituiria limpeza étnica perante o direito internacional, segundo analistas. E isso é extremamente grave, segundo a relatora especial da ONU, Francesca Albanese. O Conselho de Direitos Humanos da ONU é um órgão criado pela entidade em 2006 para promover tópicos como liberdade de expressão, de crença e direitos das mulheres e da população LGBT, além de investigar alegações de violações de Estados-membros. Já a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina foi criada há cerca de 75 anos, atendendo cerca de 750 mil refugiados palestinos da guerra de 1948, durante a criação do Estado de Israel. Ela é a principal organização das Nações Unidas que fornece serviços de ajuda e educação a milhões de palestinos na Cisjordânia, ocupada em Gaza. Sem essa ajuda humanitária e sendo expulso do território, a pergunta que fica é: para onde irão os refugiados da guerra, já que, pelo jeito, não haverá a criação do Estado da Palestina? Declarações de Donald Trump sobre tomar controle da faixa de Gaza causam espanto entre palestinos e líderes mundiais. Estudiosos dizem que propostas do presidente dos Estados Unidos violam o direito internacional. O deslocamento forçado de uma população, nesse caso, os palestinos para fora de Gaza, é considerado crime contra a humanidade pelo Tribunal Penal Internacional. As declarações do presidente dos Estados Unidos sobre tomar o controle da faixa de Gaza causaram espanto e preocupação entre palestinos e líderes mundiais. Donald Trump chegou a dizer que, se necessário, enviaria militares para o território palestino. O presidente dos Estados Unidos chocou o mundo ao apresentar o plano dele para o futuro de Gaza. Primeiro, quando defendeu que todos os palestinos fossem realocados em outros países permanentemente. Depois, ainda disse que os Estados Unidos vão tomar a faixa de Gaza, serem donos da terra e o país vai trabalhar lá
desmantelando todas as bombas perigosas, detonando outras armas no local, nivelando os terrenos e se livrando de todos os prédios destruídos. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu elogiou Trump. Disse que é o melhor amigo que Israel já teve na Casa Branca. Questionado se os Estados Unidos enviariam tropas para Gaza, Trump respondeu: se for necessário, faremos isso. Tomaremos aquele pedaço e vamos desenvolvê-lo. O presidente sugeriu até que Gaza poderia se tornar um local turístico. A Carta da ONU determina que todos os países devem respeitar a soberania e a integridade territorial dos outros países. O ex-embaixador de Israel e analista política Alon Pinkas afirmou: você não pode expulsar 2.300.000 pessoas de um local sem o consentimento delas. Se você vai tirá-las à força, isso é limpeza étnica. As declarações do presidente indicam ainda uma mudança no compromisso de longa data dos Estados Unidos com a solução de 2 estados, um israelense e um palestino, convivendo pacificamente lado a lado. Esta solução tem o apoio da maioria da comunidade internacional e prevê a criação de um Estado palestino formado pela Cisjordânia e pela faixa de Gaza, com Jerusalém Oriental como a capital. O presidente Lula criticou a declaração de Donald Trump sobre tomar o controle da faixa de Gaza. O presidente falou, abre aspas, Trump tem meu respeito para governar os Estados Unidos, mas ele não foi eleito para governar o mundo, fecha aspas. Lula disse ainda, quem tem que cuidar de Gaza são os palestinos, o que eles precisam é ter uma reparação de tudo aquilo que foi destruído para que eles possam reconstruir as suas casas, escolas e hospitais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou as falas do presidente dos Estados Unidos ao afirmar que ele faz questão de dizer uma anomalia todo dia. A declaração foi dada em entrevista a 2 rádios da Bahia na manhã desta quinta-feira. Segundo Lula, um dia Trump quer ocupar o Canal do Panamá, outro dia quer anexar a Groenlândia ou o Canadá. Depois trata o povo palestino como se não fosse ninguém. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mostrou indignado com as atitudes de Trump. Além disso, Lula voltou a classificar a situação na faixa de Gaza como genocídio e defendeu um posicionamento mais humanista na política internacional, especialmente em relação à Palestina. Economistas tentam explicar o sobe e desce do real em relação à moeda americana. Se no fim de 2024 a escalada do dólar desafiava o entendimento dos economistas, agora a missão é explicar a queda. Nas últimas 2 semanas, os brasileiros assistiram a um movimento inédito na história. O real ganhando valor sobre o dólar por dias e dias seguidos. E chama a atenção que ainda persistam os mesmos problemas da economia brasileira que tinham explicado o derretimento da nossa moeda em dezembro de 2024. Essa é a maior sequência de baixas desde o início do Plano Real. Foram 12 fechamentos seguidos. No dia 17 de janeiro, o dólar valia R$ 6,06. Na terça-feira, encerrou a R$ 5,77. Uma queda de quase 5% no período ou uma diferença de 29 centavos. Nesta quarta-feira, subiu um pouco, mas mesmo assim ficou abaixo dos R$ 5,80. Valores difíceis de se imaginar no fim de 2024, mas um susto mesmo tomamos em 20 de janeiro, dia da posse de Donald Trump, em que ele ficou em R$ 6,04. Vamos continuar acompanhando a cotação do dólar aqui na Tribuna da Imprensa. Hoje, ele está em R$ 5,78. Cristiano Ronaldo diz ser o melhor jogador da história. Nem um pouco humilde, mas é Cristiano Ronaldo, não? Você concorda que ele é mesmo o melhor do mundo? Ele diz ser o jogador mais completo que existiu. O português diz que respeita quem gosta mais de Messi, Pelé ou Maradona, mas defende a opinião dele, diz que faz tudo, que nunca viu nenhum outro jogador melhor que ele, porque ele é o mais completo que já existiu. O atacante português disse que respeita quem pensa diferente, mas defendeu a opinião dele com unhas e dentes. Ele falou,
Eu faço tudo no futebol. Sou bom de cabeça, bato bem faltas, chuto bem de esquerda, sou rápido, sou forte. Uma coisa são gostos, uns gostam mais de Messi, Pelé ou Maradona. Eu entendo isso e respeito, mas dizer que Cristiano não é completo é mentira. Sou o mais completo, disse ele. O português chegou aos 923 gols em jogos oficiais. Considerando os gols em jogos oficiais por clubes e pela seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo está a 77 gols do milésimo, mas a distância é ainda mais curta considerando os 39 gols feitos por ele em amistosos oficiais entre times profissionais ao longo da carreira. Nesse caso, faltariam apenas 38 gols para ele arredondar 1000. Apesar de todo o prestígio internacional, Cristiano Ronaldo se queixou de uma certa ansiedade dos fãs pelo milésimo gol. É o peso da fama e de ser o melhor do mundo, Cristiano Ronaldo. Ora bolas! O nosso Giro de Notícias fica por aqui. Outras informações no site da Tribuna da Imprensa, www.tribuna.com.br, e continue assistindo também as informações aqui no nosso Instagram. Um grande beijo, eu volto amanhã. Tchau!